Olá, eu sou a Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá, esse é o episódio A Visão da Gastropediatria nos desafios alimentares da infância. E hoje com a gente tem uma convidada muito especial, uma honra estar aqui com a doutora Vanessa Schaefer, que é gastropediatra, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essas interfaces, essas relações. Vanessa, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Se tu quiser te apresentar, vai contar um Eu que pouquinho. agradeço o convite para estar aqui, é um prazer, uma honra. A Ana eu já conheço há muito tempo, já tive o prazer de trabalhar com ela, então estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Vanessa, sou gastropediatra, tenho mestrado em saúde da criança e do adolescente, atuo em hospital, atuo em consultório e vamos conversar um pouquinho. Tem a sonheria, que quem é de Porto Alegre, Canoas, é muito lindo dentro da sala, tem que comentar, porque é um sonho as salas. Quem não conhece, convido a conhecer nosso Instagram, Sonharia Pediatria, nossa clínica, É muito lindo que a mesmo. Ana já trabalhou lá conosco. Sim, foi pouco tempo, foi antes de vir para a Por Austrália, pouco né? tempo, Foi. mas valeu, sabe? Aquela coisa assim, deixou a sua marca, você é eternamente responsável por cativa. Então, cativou a gente. Tem até uma astronauta em tua homenagem lá, a tua xará É Ana. verdade. O nome do astronauta, é verdade, Ana. Ah, nossa, a gente tem uma série de personagens e um dos personagens é uma. Na verdade, eles são baseados em pessoas reais, né? E aí é uma astronauta que foi a primeira mãe a ir para o espaço, que é a Ana. E aí é a nossa Ana astronauta e a nossa É. Ana fofona. Ai, muito lindo mesmo. Então, a gente acabou de passar pelo Augusto Dourado e conversou um monte. A gente teve 4 convidadas que falaram um pouquinho de amamentação, fonos e consultoras. E aí a gente estava pensando em ti também para te participar e que queria conversar contigo para ter essa visão de pediatria, gastropediatria, né? No início da relação e da vida de alimentação da criança, né? Então, ainda mais no Brasil, que a gente tem o acompanhamento, né, com o pediatra, como que tu vê essa parte, essa importância da amamentação para esse início, né, esse início do alimentar, não é só lá quando tem comida, mas já na amamentação, e como que tu vê as dificuldades que as mães passam com isso, né, as famílias em si. E eu gosto de falar que agora, além do ponto de vista profissional, eu tenho o ponto de vista de mãe também, que amamenta, eu amamento até hoje, meu filho está com 1 ano e 10. E não é fácil, né? A gente já sabe como profissional que não é fácil amamentar. E quando a gente está do outro lado, a gente vê também as dificuldades, né? Uhum. E o Brasil ainda tem uma cultura do aleitamento que é diferente de alguns outros lugares do mundo. Então, por exemplo, Estados Unidos, eu tive a experiência de passar um tempo lá trabalhando. Amamentar é uma questão muito assim, pessoal, do momento se tu quer, e aqui a gente entende a importância, né? A maioria de nós entende a Uhum. importância. Claro, não só do ponto de vista econômico, mas realmente assim, quem tem condições, né, de comprar um substituto do aleitamento, entende que na verdade não é substituível, não é mesmo? Uhum. Então, coisa que outros países ditos, né, de primeiro mundo não tem essa compreensão das pessoas. E hoje a gente está gravando em 31 de agosto, que é o último dia do Agosto Dourado. E eu acho que, assim, claro, a nossa média de aleitamento materno ainda poderia ser melhor. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa média são 4 meses, e quando as famílias passam, assim, às vezes as mães decidem, por vários motivos, interromper lá com 10, com 12 meses, eu sempre gosto de parabenizar elas e falar, puxa, olha a tua jornada, tu foste muito além da média, né? Uhum. E então eu gosto muito de parabenizar isso às mães, porque justamente por causa das dificuldades que todas elas enfrentam. E eu acho que é um cenário que está mudando, né? As famílias não, os profissionais estão ficando mais capacitados. Eu acho que antes era muito teu leite é fraco, ainda tinha muito profissional com essa visão, ou não está ganhando peso, não verificava pega, não verificava quais fatores que estavam interferindo ali. Era simplesmente, não, vamos complementar, e a gente sabe, né, que o complemento ali é um dos fatores de risco para um desmame. Então, eu acho que felizmente isso está mudando, os profissionais estão ficando mais capacitados
para atender essas famílias e essas dificuldades desde o início. E, né, acho que isso é muito, muito, muito importante. Como aqui as famílias têm como referência o pediatra, antes ficava muito centralizado no pediatra. Hoje não. Hoje eu tenho famílias que chegam para acompanhamento comigo, porque eu faço gastropediatria, mas eu ainda atendo alguma coisa de pediatria geral. Eu tenho famílias que eu não preciso indicar um consultor de amamentação, eu não preciso indicar um fono, eu não preciso indicar um nutricionista. Essas famílias já buscaram, elas já vêm para mim com a resposta. Não, eu já fui na consultora, eu ganhei de chá de fralda da minha amiga, me deu uma consulta de amamentação. Isso é muito legal. E isso está mudando. E eu acho que um pouco também é por causa da informação que está chegando, graças às redes sociais também, né? Tem um lado bom das redes sociais. Então, acho que isso está mudando e está mudando para melhor. Então, eu tenho bastante otimismo, que eu acho que a gente vai conseguir aumentar a nossa média de aleitamento materno no Brasil nos próximos anos. Sou otimista. E, Vanessa, essa coisa da média eu acho bem interessante pensar, porque assim, com certa frequência a gente recebe crianças que estão enfrentando desafios. A gente recebe elas maiores, que estão passando por uma série de desafios, e a gente começa a fazer uma conversa com a família, entender desde quando vem. Muitas vezes o relato começa das dificuldades lá no período da amamentação. E muitas vezes, elas, além delas continuarem durante a introdução alimentar, a família vem e traz. Como tinha dificuldade de amamentação, a gente achou que era melhor começar a comidinha porque ia vir e ia resolver esse problema, né? E aí a gente tem um outro problema, que é essa introdução alimentar, que vem num lugar de substituição e não num lugar de alimentação complementar mesmo. Como que tu tem visto isso dentro da prática, pensando nas questões gastrointestinais, pensando na questão dos desenvolvimentos, o quanto isso afeta, a gente sabe a questão da imaturidade gástrica para começar a introdução alimentar, mas quando já tem alguma questão do aleitamento ali, no período do aleitamento, alguma dificuldade que já foi percebida, como tu tem visto isso, e manejado isso dentro da prática? É complicado isso da antecipação da introdução alimentar, né, como substituto, aí a gente acaba colocando uma responsabilidade na alimentação que deveria ser, que nem tu falou, né, Viviana, apenas um complemento. Aí ela passa a ser a principal fonte de alimentação. E sabe que é interessante que esses dias eu estava lendo um artigo justamente sobre distúrbios alimentares. Era mais um guideline, assim, de manejo pro médico tentar triar dentro dos pacientes que chegam para ele, como triar melhor e como encaminhar melhor, enfim. E nesse guideline norte-americano, justamente trazia como uma alternativa para o bebê que não mama bem. Lá eles não falavam de aleitamento materno, eles estavam falando de bebê de fórmula, justamente, né, por causa do perfil. Mas justamente eles traziam como alternativa pensar em introduzir alimentação complementar antes. E aí eu fiquei assim, puxa vida, né? É um guideline que está ensinando os médicos que já não têm muito conhecimento sobre isso, justamente ensinando a introduzir alimentação antes. Achei péssimo. Mas, né, comentários à parte desse artigo. E a gente vê muito isso na prática ainda, né? Essa introdução precoce, inadequada, que aí vai gerando, né, uma bola de neve. Então, já tinha um distúrbio, né, ali da amamentação que não estava indo legal, aí vai para um distúrbio alimentar, vai para uma introdução ruim. A gente sabe onde é que isso vai parar, né? Vai parar num distúrbio alimentar pediátrico depois, que vai ser mais difícil de contornar, infelizmente. Então, essa eu acho que esse é o próximo passo, assim. Agora, um grande desafio é tentar educar os profissionais, e aí tem que ser os médicos mesmo, porque normalmente, depois que a criança cresce, se ela vai em alguém, ela vai no pediatra. É difícil ela ir espontaneamente em outro profissional, né? É difícil a família, que vai levar numa nutri, que vai levar, sabe? Ele vai ir no pediatra, meu filho não come. Essa é uma das queixas, né, mais frequentes. Então, agora a gente vai ter que realmente educar os pediatras para eles não, primeiramente, né, identificarem os casos difíceis, não provocarem mais distúrbios alimentares, fazendo essa introdução precoce, né? A gente está fazendo um trabalho bem, bem legal, assim, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul tem trazido bastante esse tema em pauta nos congressos. Em 2022 eu tive a oportunidade de participar justamente de uma mesa
que era o título, Meu Filho Não Come. E aí era eu e uma fonoaudióloga debatendo esse assunto. Então não é aquela coisa assim, né? Só fechado, só o médico só vai ouvir o médico. Então não, é todos os profissionais, né? Afinal de contas, nós não temos a chave para tudo. Então é entender essa necessidade do multiprofissionalismo, isso é muito importante. E tá vindo É. devagarinho. Acho que até porque pela dificuldade de ser multifatorial, né? A gente não consegue pôr o dedo exatamente em que é quando tem uma criança de 2 anos e meio que chega e não tá comendo. É Uhum. esse ponto só. Geralmente é mais de uma coisa que interferiu, né? E acho que dependendo, às vezes no interior, essa parte de amamentação ter dificuldade ainda se vê mais dificuldade dos pediatras de entenderem que um bebê recusando é um bebê, ou mamando dormindo tem algo muito errado e precisa ser Uhum. encaminhado, né? Porque eu sou de Passo Fundo, então eu ainda tenho colegas e pessoas de lá que acabam me chamando para conversar sobre isso ou precisam de ajuda com algum caso. E aí eu vejo que, tipo, a maioria dos pediatras e os mais antigos também acabam dizendo, não, começa antes e acaba introduzindo antes. E também culturalmente, né? Porque aqui na Austrália e acho que nos Estados Unidos eles colocam como 4 meses uma idade adequada para iniciar. Porque eles pensam muito em pastoso e muito em formulazinha, né? De papá, né? De Purê. pastoso, de purê. E aí eles pensam, então isso já pode ser dado antes de estar com todos os sinais de prontidão. Mas eu queria perguntar uma coisa. Tu acha que por tu ser gastropediatra, e aí isso direcionar talvez as crianças que têm refluxo e a PLV mais para ti, tu acaba vendo mais bebês que têm uma dificuldade ou que podem ter uma dificuldade na introdução? Tu chega a notar essa correlação mais clínica? Eu sei que tu sabe também da parte de artigos, né? Mas clinicamente tu vê, porque já que a gente tá num podcast mais Sim, a gente informalmente, acaba tendo um clinicamente viés, depois né? artigos. A gente acaba tendo um viés, porque realmente a gente pega mais crianças com refluxo, crianças com alergia, né? Então a gente. Mas é legal também porque, claro, às vezes, quando eu começo a acompanhar, já começou a introdução alimentar e já vem com a queixa de que não tá indo bem. Mas também tem o outro lado, né? Então o paciente chega pequenininho, a gente já consegue fazer uma introdução ali, uma orientação de uma introdução alimentar já mais preventiva, né? Então tem esse lado também. Então, estatisticamente, claro, vou ter mais contatos com isso do que um pediatra teria, provavelmente, mas também ele tem um gancho de oportunidade para ajudar e evitar um problema maior. Eu acho que a gente acaba conseguindo fazer bem isso. Ainda mais a gente que acaba estudando muito esse tema e já tem esse mindset de né, intervir antes do problema. Então, Uhum, eu acho que a gente consegue orientar já pensando em minimizar os danos assim que essas comorbidades acabam trazendo. E a gente sabe que tem muita relação das comorbidades com os distúrbios alimentares, mas trabalhar preventivamente também é bem interessante, é uma oportunidade que a gente tem. uhum. E quais são os sinais, Vanessa, que tu observa dentro da tua prática, que geralmente tem uma causa associada, uma questão orgânica talvez associada, ou que tu consegue observar e pensar, essa questão orgânica, ou esse sintoma está se manifestando muito caracteristicamente como algo orgânico do que algo comportamental ou sensorial, né? Porque a gente sabe que tem aí outras áreas. Isso é muito difícil. É muito difícil, inclusive, quando a gente estuda, assim, os artigos também nos deixam com essa lacuna de, ok, quando que eu tenho que investigar e o quanto que eu tenho que investigar. E aí a gente tem que ter muito pudor, e tem alguns colegas, assim, já recebi paciente sendo encaminhado sem nenhum fator de alerta, para fazer endoscopia para investigar distúrbio alimentar, um paciente autista. Então acaba, e aí a gente tem que ter muito cuidado, claro, para não indicar demais um procedimento invasivo, como uma endoscopia, mas Sim. também não negligenciar. Então eu penso assim, claro, peso, ganho de peso, ganho de peso inadequado, ou perda de peso, ou crescimento inadequado, isso sempre vai ser um fator de alerta. Claro que isso pode estar presente também, né? Nos distúrbios alimentares mais graves, isso pode estar presente. Mas a gente não vai poder não investigar uma criança que está
perdendo peso ou não ganhando peso adequadamente. Então, isso acho que é o primeiro alerta. Aí, mais uma questão, assim, de histórico. Progressivo ou foi abrupto? Quando é abrupta, aí a gente pode pensar, claro que tenha tido um evento traumático, mas a gente pode pensar numa impactação alimentar que está associada a uma esofagite eosinofílica. Então, tem esse detalhe também. E a história pessoal, é um paciente alérgico? Alergia, a gente também sabe que está associado com a esofagite eosinofílica. É um paciente com dermatite, com asma, enfim, que são fatores de risco. História familiar, história familiar de refluxo, todo mundo tem refluxo. Bom, vamos investigar. Então, essa história clínica ali é muito importante para ver se a criança tem outras comorbidades ou uma história familiar que nos direcione para aquela comorbidade e entender bem essa cronologia, né? Ou entender também assim, qual que é o perfil alimentar? Não come nada ou não come texturas? Aí tu vai ver, não consegue engolir um pedaço. Opa, mais sinal de alerta para a gente pensar que seja algo orgânico e não só, né, sensorial. Então, a história é fundamental, né? Quem faz clínica sempre fala, a clínica é soberana e realmente ela é. Então, a É. gente tem que ficar atento a isso, mas principalmente a questão do peso, assim, e a história clínica é muito importante para a gente definir. Mas realmente não tem um fator que vai nos direcionar, tem que fazer endoscopia sempre que tiver isso. Não, não tem. É muito assim do. E aí também é aquilo, né? Reavaliar. Gente, às vezes eu atendo uma família, digo, ó, nesse momento a gente não tem nada, vai para a tua terapia alimentar. Não está progredindo. Bom, vamos reavaliar. Então, de repente, já tentamos, já fizemos intervenção, não teve nada de progresso, vamos dar uma olhada se não tem alguma coisa associada. Então, eu sempre reavaliar e conversar com a equipe assistente sobre isso, né? Então, para definir todo mundo junto, porque, por exemplo, um paciente autista que vai fazer uma endoscopia é um estresse. Então, ok, nós estamos descartando uma questão orgânica ali, que é importante, mas daqui a pouco aquilo ali vai gerar mais um malefício pelo estresse do que um benefício. Então, a gente tem que ter ponderação e poder conversar com toda a equipe e discutir, né, o momento melhor de fazer, isso é muito importante. A Não é uma gente. Qual é a decisão única. relevância de solicitar determinado exame, né? E qual É. é o impacto que essa solicitação vai causar Exato. Não é para cada só um paciente. exame, né? Não é um exame Uhum. simples. É, Então, A ge- tem que definir junto. E a família também, a família entender, né? Tá participante também. Eu gosto muito de trazer a família para participar da decisão, ainda mais que é uma questão que não vai ser resolvida rápido, né? Então, a Sim. família tem que estar concordante de tudo que a gente vai fazer. Até porque tem o momento da expectativa que a família vai pôr nesse exame, né? Porque às vezes, se não for Sim, explicado, a família acha sim. que vai ser feito. Claro, é que eu tô pensando em outros procedimentos também, por exemplo, agora frenotomia, essas coisas, vai fazer isso e a criança vai Aham, comer. claro. E aí a gente fala muito, eu e a E Bibi, a quando a frenotomia é um gente ótimo exemplo, né, Ana? Porque aqui eu não estou acompanhando outros lugares, mas aqui no Brasil é uma onda, né? tá, todo mundo Tá tem que fazer sempre. E eu tô pensando num exemplo específico que eu acho que é uma criança que eu via quando eu tava aí, que tu atende também. E essa criança ficou com outra pessoa quando eu vim pra cá e pediram o exame. Pediram pra fazer prenotomia e, tipo, não, isso não modificava nada o que a criança tinha com a dificuldade, nada. E aí eu e a Bibi, que quando a gente tá dando aula e a gente tá falando sobre, a gente sempre dá a analogia do iceberg, né? Que a alimentação é só a pontinha que tá fora e o que tem embaixo. Do que tem embaixo, a gente não pode querer fazer checklist de tudo riscado, porque não é tudo que tá mais importante nesse momento afetando, né? E a endoscopia e a frenotomia, nesse caso, por exemplo, que eu estava lembrando enquanto estava falando, eram Sim. coisas que não ajudaram. E a mãe ficou com essa sensação de que se fosse fazer, ia resolver. Agora vai comer porque Eu fez. crio E expectativa, não, né? Claro, e não é expectativa. verdade, né? Por Agora eu isso. vou compartilhar com vocês a minha experiência de mãe com frenectomia. Meu filho, quando ele nasceu, eu acho que foi a primeira coisa ou a segunda que eu falei pra ele, quando eu vi ele nem tinha vindo ainda pra mim, eu vi a língua. Aí eu falei: "Ih, essa língua vai dar trabalho", porque era bem curtinho. Mas gurias, ele nunca
teve dificuldade nenhuma na pega. 3 profissionais indicaram fazer, porque aí eu fui, né, tá, mãe, né, vamos ver se tem que fazer. 3 profissionais, odonto, fono e a consultora de amamentação. Os 3 falaram, melhor fazer, fica atenta, melhor fazer. Aí eu fui ler, né, reler. Eu disse, não vou fazer, não vou fazer. E foi a melhor coisa, eu não fiz, não, tá ótimo. Então, assim, não é um determinante, tem que ver muito a clínica. E Então, assim, por que que eu ia funcionalidade? Qual É. é o né? impacto na funcionalidade? Exatamente. Por que que eu iria submeter ele, o que agora se vê, né? A frenectomia preventiva. Ele não teve nada de dificuldade de pega, eu nunca tive dor. Eu não sei o que é dor para amamentar. Ele soube mamar desde o momento que ele veio pro meu colo. Ah, depois para falar, gente, ele tem 1 ano, ele fala tudo desde 1 ano e meio. Então, assim, não é um problema também. E come de tudo. Então, assim, claro, é minha opinião, minha experiência pessoal com o assunto, mas acho que isso reflete um pouco, assim, essa coisa, porque não tem nenhum embasamento científico que nos diga que tem algum benefício, né, de realizar a frenectomia para todo mundo. Então, eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, já que não tem embasamento científico dizendo que sim, então vamos compartilhar a experiência pessoal dizendo que não. É, tem uma discussão bem grande dentro da fono junto sobre isso, sabe? Tem uma fonoaudióloga dos Estados Unidos que, assim, cada mês acontece alguma coisa e sai mais artigos dizendo que não existe uma evidência robusta, com metodologia robusta que comprove, e ainda assim tem gente que, tipo, afirma com um monte. Aqui na Austrália também tem essa discussão. Eu tava fazendo eu coordeno um grupo de estudo de uma clínica aqui com as fonos da clínica. E uma delas perguntou, a pergunta dela foi: a língua, essa criança é autista, né? E tem a língua presa. A língua presa pode causar seletividade, né? Dificuldade. E daí, assim, não, a causa direta, não. Pode ser que talvez um coração que não tem um movimento vai causar uma dificuldade de mastigação, e essa dificuldade de mastigação faz preferir um alimento que é mais fácil de manejar, mas a recusa em si, ou outras formas, diretamente não, né? Então é bem interessante que ainda tem bastante gente que discute sobre isso na fono. E agora, dentro desses últimos encontros que a gente fez, que falamos muito de amamentação, a gente tentou trazer muito essa questão de parar de olhar só para a boca, né, isoladamente. Essa boca faz parte dessa criança, então entender que essa criança está dentro de um desenvolvimento e claro que se ela está apresentando algum sinal, se tem alguma coisa, vai ser investigado e se precisar ser manejado ou tratado especificamente, vai ser tratado, mas não que, nossa, preventivo, não, mas preventivo do quê? Quem tá apresentando dificuldade, né? E, Vanessa, o que que tu observa, assim, das questões de crianças com dificuldades alimentares, que talvez... eu sei que tu atende crianças que já estão com uma dificuldade alimentar implementada, então acaba acompanhando elas, mas também tem aquelas que chegam por questões gástricas, por exemplo, para uma investigação por dor, por desconforto. Como tu vê esse perfil, assim, como que tu correlaciona, qual talvez sejam as questões gástricas mais frequentes associadas com dificuldades alimentares? Então, a gente sabe que dor é uma experiência muito negativa e associada, e que a gente sabe que existe muito a criança a recusa porque está sentindo dor, não consegue manifestar. Mas dentro da prática, quais são as doenças talvez mais presentes que tu observa, os diagnósticos mais presentes e que tu associa com essas dificuldades? Quando a criança é pequena, principalmente as doenças que envolvem alguma questão superior, né? Então, uma PLV com refluxo, que traz toda aquela questão negativa da regurgitação, e a PLV por si só, quando é manifestada com dor, o amamentar gera dor, então aí já gera uma conexão ruim com a nutrição, que vai me causar dor, então começa a causar aquela recusa, né? E o próprio refluxo em si, então, seja um refluxo por APLV, seja um refluxo por outro motivo. Então, eu acho que são as principais causas, assim, relacionadas com o distúrbio alimentar mesmo, né? Outras causas da gastro acabam trazendo mais às vezes a recusa momentânea e pontual, né? Então, uma constipação vai estar associada a uma diminuição do apetite,
mas não necessariamente a constipação, eu não me lembro ao menos de ter visto um caso assim que ficou tão claro da constipação ter evoluído a ponto de levar a um distúrbio alimentar pediátrico, porque a constipação a gente resolve a constipação, a criança volta a comer, não desenvolve uma recusa, né? Outras doenças inflamatórias também, dificilmente vai levar a um distúrbio alimentar. Porque a gente é mais a questão, não está tão relacionado comer com a dor. A dor está na minha barriga, mas não, a criança não faz associação de que o comer vai piorar. Talvez ela tenha menos Uhum. apetite, mas não faz uma relação ruim. Agora, essas doenças, essas desordens que acabam trazendo essas manifestações altas, né? Isso sim acaba gerando mais conexões negativas, e aí na prática a gente vê que leva mais ao distúrbio alimentar. E aí é justamente nessas crianças que a gente tenta assim, ó, ela tem essa condição, isso é um fator de risco para talvez não ir tão bem na introdução, então a gente vai tomar mais cuidado ainda e aí já trabalhar naquela questão que eu falei antes da prevenção, eu acho que é super importante. Uhum. E a esofagite eosinofílica, tu tá vendo mais crianças menores apresentando? Porque eu teve um menininho aqui que eu vi que tava com 2,5, 3 e a suspeita era disso. Inclusive, eles são do Rio Grande do Sul e foram consultar com a Targa para ver. Sim, e também a gente está levantando mais a suspeita clínica, não necessariamente a gente confirma, até a Luísa da nossa equipe publicou recentemente um artigo, né? A média de idade acaba ficando em crianças mais velhas, mas a gente já está com o pensamento para isso. Que pode E ser. nós também, ao mesmo tempo, a gente tem visto um aumento das alergias. As alergias estão Hum, relacionadas com a esofagite. Então, sim. a tendência é a gente acabar tendo manifestação mais precoce. Mesma coisa, doença inflamatória, que era muito assim de adulto, a gente já vê mais em adolescente e vai ver em criança também, está aumentando num geral. E a esofagite também talvez esteja nesse processo de aumento de números gerais, então a gente vai ter pacientes mais novinhos também. Eu tenho uma que eu acompanho que tem desde os 2 anos diagnosticado. E É. é de difícil controle, assim. Isso eu considero mais novo do que outros, assim, pensar em esofagite eosinofílica 3 anos atrás, eu não pensava nos menorzinhos que eles Exato. poderiam ter, né. 3, 2 anos Exato, não, isso está atrás, mudando. 2, 3 Está anos. mudando e a gente está com essa visão também, né? E antes os adultos, os médicos de adulto não falavam muito de esofagite. E Hum. agora eles estão tendo que falar também, porque às vezes vão ser diagnosticados na faixa etária adulta e não só na pediatria. Esses Então tempos é eu uma achei coisa. que eu estava assim, o sintoma que eu tô tendo é exatamente o que elas descrevem nas aulas de esofagite eosinofílica, eu tô sentindo trancar, tô sentindo um desconforto, mas aí era, tipo, Fez depois endoscopia? não fiz, né, porque eu tô aqui, saúde aqui não é aqui nem no Brasil. Aí eu pensei, eu vou Quando tu diminuir as voltar aqui para visitar, tu marca a tua endoscopia, então. eu fiz, me autodiagnostiquei, pensei: "Pode ser uma gastrite, eu vou reduzir as coisas que pioram uma gastrite", daí deu uma melhorada. Mas eu não sei, eu devo estar ainda, eu acho. Vanessa, tu comentaste uma coisa interessante que é um tópico que a gente discute muito e percebe nos pacientes e nos grupos de estudo a questão do apetite. Como vem dentro dos relatos da família ou da mãe essa questão do apetite? Como é que a família tem trazido isso para ti? Porque a gente sente que as famílias dizem, não gosta de comer ou não. Não parece que não sente prazer em comer. E aí, se a família diz isso para mim, uma criança de 1 ano e 10 meses, tem algo muito assim, importante para a gente olhar, porque 1 ano e 10 meses a gente imagina aquela explosão de conhecimento, prazer, enfim. Como que a família tá, como que tu vê essa questão do apetite, tanto a família trazendo, e qual é o teu gerenciamento para as questões do apetite? Normalmente a família chega com a frase clássica, meu filho não come, né? Então aí a partir daí a gente vai fazendo a história e tentando entender o que que é o não come. Não come comida saudável, não come, aceita muita pouca variedade, né? Ou come pouquinho. E quando a gente faz essa estratificação, a criança que realmente come pouco em quantidade é a minoria. Muitas vezes é a percepção dos pais de que aquela criança deveria estar comendo mais. Uhum. Então, eles têm a maioria, boa parte dos pais,
tem uma visão muito surreal do que deveria ser a alimentação de uma criança. E justamente porque se a gente pensa na introdução alimentar de uma criança que teve uma introdução típica sem recusa, ela vai comer muito na introdução alimentar. Eles estão provando e eles estão num pico de crescimento. E eu gosto muito de falar isso para as famílias. A criança nunca vai crescer tanto quanto ela cresceu no primeiro ano de nos Depois outros, do no exame. segundo, ela ainda tem um crescimento acelerado e depois ela entra numa diminuição até lá a puberdade, adolescência. E isso é importante que os pais entendam que é natural que a criança vá comer menos, porque ela precisa menos. Então, a gente alinhar essas expectativas. E aí entra de novo, né, a avaliação do peso e da altura nisso, porque a criança que realmente come pouco em quantidade, não tem como, ela vai ter uma manifestação no ganho de peso, é impossível. Então, assim, claro, se ela come pouco e tá ganhando peso e comprimento, não é pouco que ela tá comendo. Aí a gente tem que ver se é realmente uma percepção errada dos pais, ou se daqui a pouco o que eles estão querendo trazer é que ela não come determinados grupos, mas pouco não está sendo. Então, realmente vai ser a minoria das crianças que realmente come pouco em quantidade. Aí a gente vai ter que tentar entender o que está acontecendo, se tem alguma. Aí sim a gente tem que investigar. Quase um fator de alerta para investigar uma causa orgânica. Assim, tem alguma questão metabólica, tem alguma questão gastrointestinal que está diminuindo o apetite dessa criança de fato, ou pós-infecção, a gente vê muito isso, diminuição do apetite pós-infecção, a criança fica com uma desmotilidade. E isso é uma coisa que também é relativamente recente a gente falar sobre isso, sobre desmotilidade, que pode estar relacionada com várias questões, né? Tanto desde refluxo até o apetite, até então essas desordens funcionais, né? A gente tem falado mais e tem conseguido entender um pouquinho mais. E então é muito importante a gente. E aí, a consulta do meu filho não come é uma consulta muito difícil. E aí, quando a gente fala para pediatras, né, que a gente sabe que nem sempre tem uma hora disponível para fazer aquela consulta, às vezes tem 30, às vezes tem 20, em 20 minutos tu não consegue fazer um inquérito alimentar e entender se o que está acontecendo. Ontem eu tive uma consulta assim. E é aquela consulta que tu tem que parar para entender, porque aí eles começam, não, só come arroz e feijão. Tá, e biscoito? Não, biscoito come. Chocolate? Não, chocolate come. E X come. Pizza? Come. Tá, então não é só arroz e feijão, né? Então vamos lá, o que come de fruta? Aí vai indo, sabe? Então é uma consulta demorada, porque os pais eles já vêm com aquele conceito, né? Não, meu filho não come, só come arroz e feijão e não pararam para analisar que daqui a pouco é a oferta que está inadequada, que daqui a pouco está acontecendo uma substituição. Então, esse menino que eu atendi ontem é um menino que, em virtude que os pais estão se mudando, eles estão temporariamente na casa dos avós, aí tu já começa a ver, né? Tá tendo uma substituição ali do alimento, tá comendo menos, então aí a gente começa a entender o que está acontecendo, mas não adianta, é um tempo que tu tem que conversar e realmente a tua consulta vai ser mais demorada porque tu precisa entender, senão tu vai acabar fazendo uma interpretação errada, daqui a pouco indicando um suplemento quando não é necessário, ou indicando um exame quando não é necessário, né? Então, tem que destrinchar bem o come pouco, né? E principalmente, às vezes, passar um tempo, e aí vai mais um tempo na tua consulta, explicando para a família o que é o adequado para uma criança daquela idade, né? Então é importante alinhar as expectativas assim de todo mundo, que Uhum. normalmente não são reais as expectativas. É. Sim. Eu ia E perguntar. a Expectativa que a oscilação, gente. né? É, A oscilação de um dia eles comerem muito, outro dia eles comerem É, pouco. Como eu tenho esse conhecimento aqui em casa, todo mundo é muito tranquilo. No sentido, meu filho, né, de novo trazendo a minha experiência de mãe no assunto, mas é que é interessante a gente ver esses dois lados, né? Então, o lado profissional do consultório e aí vendo na prática. Realmente, tem dias assim que não comeu nada, mas aí na outra refeição ele vai compensar. Então, e tu ter a tranquilidade de não forçar, de não brigar, de não impor, isso é muito importante, assim. Eu tento trabalhar muito isso com as famílias, de deixar eles autônomos, claro, né, até o ponto que ele não tá virando um distúrbio, obviamente. Mas, assim, quando na introdução ali, deixar eles guiarem, que normalmente as crianças sabem o que estão fazendo.
Eu dou Esse um exemplo quando eu tô falando com os pais de você come sempre a mesma coisa e a mesma quantidade, todas as refeições, porque quando a gente monta prato da criança, a gente monta sempre igual e tem que ter todas as coisas que a gente acha que é importante Todos para os criança. grupos. Porque a gente está pensando em lógica, em o que é melhor para o meu filho, o que que é o melhor que eu posso dar. É tudo certinho. Só que a gente faz, eu não como alface, eu odeio alface, tipo, é a coisa mais sem graça da vida. E aí come sempre todas as frutas, quantas vezes na semana? Eu não como, se não deu tempo, eu mal comi uma pizza hoje. Foi só o que eu comi hoje. Porque é sábado, e o sábado está acabando. Então, tipo, se a gente não faz, né? E as famílias, quando a gente vê também essas dificuldades deles, eu queria que comesse essas coisas. E a gente às vezes pergunta, vocês comem essas coisas? Ah, a gente não, Uhum. mas criança tem que comer. E quando vocês estão gripados, vocês comem a mesma quantidade ou vocês se sentem estranho e não. A criança, quando começa a ir pra creche, cada outra semana está doente, né? E aí não vai Exato. comer igual come quando não está doente, né? A gente às vezes é legal falar para os pais como você se sente quando você está desse jeito, que aí eles Né? conseguem entender que a criança não vai fazer porque a gente acha que é importante, né? Porque o adulto acha que é importante. E eu acho que tem Exatamente. uma coisa muito importante, Vanessa, enquanto tu tá falando, trazer tudo que tu tá trazendo sobre perguntar para a família e conseguir responder para a família o que é adequado, né? De dar esse Uhum. tempo, dar essa responsividade, eu sinto ainda com os encaminhamentos, e pode ser, e também, né, pode ser também um viés, porque a gente também já recebe num nível de problema que tá bem estabelecido, a gente não Sim. vai receber Uhum. alguém. Esses dias alguém comentou que saudade de um caso fácil, né? Ah, Porque sim. Uhum. então, assim, a gente já acaba estando tão com essas questões da alimentação e das dificuldades tão participantes do nosso dia que a gente já recebe os casos mais graves. Mas eu sinto que não tem tanto o espaço para escuta, ou a família busca o médico querendo uma solução medicamentosa, né? E quando tu vem e consegue, dentro da tua consulta, trazer esse olhar, trazer, não, nós temos que pensar nesse contexto, a gente tem que olhar para essas coisas. Eu sinto que se os profissionais tivessem mais esse olhar, os profissionais médicos, esse olhar desse acolhimento, essas transições até para o encaminhamento da terapia alimentar seriam mais suaves, porque a gente ainda sente a terapia alimentar é algo recente, não é algo que está sendo trabalhado há muito tempo. Estamos o tempo inteiro Não. estudando e desenvolvendo e entendendo as estratégias, as intervenções. Mas quando vem de um profissional, quando vem de um médico que já trabalhou, que já conversou, que já explicou, a família chega para a gente e diz: ai, a doutora me disse que é importante, que talvez vai mudar. Aí o que a gente vai falando não é novo e é uma conversa Aham. que continua. Mas ainda eu sinto uma resistência muito grande. Ou aquele extremo, não tá comendo, vai passar com o tempo e vai comer, daqui a pouco vai se adaptar. Ou aquele extremo, não sei, então tem que ver lá o que que tá acontecendo. É, Ou já então, dão Acho que aí hipercalóricos, já tem um fórmulas, ou caminho. já dão, ou já dão hipercalóricos. suplementos, é. É, No sim, interior, muito. a minha Então, experiência das pessoas que eu vejo em Passo Fundo é já dão um suplemento. Ao invés de mandar em ah, alguém que sim. trabalha com alimentação, então a gente vai trocar por uma fórmula hipercalórica, porque quando é bebê Aham. ainda, né? Ou suplementa com esse negócio, sem encaminhar. E também o local que tu tá e da onde tu trabalha faz diferença, eu acho, porque eu lembro que eu tava conversando com outras fonos que não recebiam encaminhamento de gastro, quase nunca. E eu falei Hum. porque eu tava como orientanda da Targ, participava das reuniões de vocês toda quinta e vocês tinham conversas sobre alimentação. Em Porto Alegre, quem mais me encaminhava eram gastropediatras, eram vocês Uhum. do grupo. Tipo, eu tinha muito Mas eu acho que encaminhamento. falta o conhecimento, né? Eu É, acho que isso aqui que eu falei antes, assim, eu acho que agora a gente tem que melhorar o conhecimento da alimentação. Ok, melhoramos o conhecimento do aleitamento materno, acho que isso a gente já está encaminhado. Agora, a questão da alimentação tem muito o que melhorar, assim. Acho que a sociedade de pediatria está ajudando, mas uhum, a gente tem muito, muito que melhorar no conhecimento médico, né? Sobre esse assunto. Tanto o conhecimento, quanto justamente entender o quão multiprofissional é, né? Então, novamente, descentralizar, não é só o médico que vai ter as respostas para alimentação. E uhum, ele vai ser normalmente a porta de entrada, então, justamente, ele tem que estar
apto a, ok, escutar, conversar e, quando necessário, encaminhar de uma maneira adequada e não sair fazendo intervenções sem É. necessidade. Aproveitar que no Brasil e nos Estados Unidos também esse acompanhamento mensal no primeiro ano, né? Porque aqui na Mais Austrália ou não é. menos, né? Porque aqui nos Estados Unidos, assim, o acompanhamento é mensal, mas se eu tenho uma dificuldade, é tudo muito protocolar, é tudo. Eu vou na minha consulta, mas é uma consulta assim de check-up. Então chega lá e tá tudo bem? Tem alguma coisa que tem algum problema? Não, acho que tá tudo bem. E aí o conhecimento, a percepção dos pais de que tá tudo bem ou tá tudo ruim é que acaba guiando, e Sim. não um olhar, uma conversa mais detalhada, enfim. E eu sinto também que vem muito a questão do o formulário para preencher, né? Preenche aqui. Você quer alguma ajuda com as questões de alimentação? Você quer que o seu filho coma mais frutas ou mais verduras? Não, não quero. Tá bom. Então Tudo a bem. gente não vai falar sobre isso e tá tudo bem, sabe? Então é. Então, acho que a gente passou até da hora que a gente tinha falado, acho que já passou um tempão. Mas é que tava muito bom também conversando. Vai muito rápido, não pareceu que foi rápido, mas já passou quase uma hora. Muito rápido, passou só 10 minutos. É que a gente gosta desse assunto, daí parece que é rápido e vai. Ficaria, acho que, Mas a gente o queria dia te todo. agradecer muito por ter aceitado o convite de vir conversar um pouquinho. A tua experiência com as questões de alimentação e gastro é muito grande. E enquanto tu estava falando, tinha mais coisas que eu queria comentar. A cada frase eu pensei, ai, lembrei de um negócio, lembrei do Instagram. Mas aí passa e agora tá tudo bem. A gente falou, acho que tudo que eu queria falar também. Mas muito obrigada. A gente agradece muito a tua participação. Eu agradeço muito a oportunidade, gostei, adorei, achei que fluiu muito, que nem eu falei, para mim passaram só 10 minutos, podia ficar muito mais. Obrigada, meninas, adorei. Se tu quiser deixar teu arroba para as famílias e para os profissionais também, eu não sei se tu quiseres falar que tu também faz alguns atendimentos online, porque a gente sabe que os profissionais procuram muito a gente. No nosso grupo de estudo, geralmente a gente precisa e fala, vamos procurar um gastro, e aí as famílias, os profissionais acabam passando os contatos para a família. Então, se tu quiser deixar teu contato para que a gente possa também deixar na descrição, mas também estar aqui para quem está ouvindo. Perfeito, então meu Instagram é @doutora Vanessa Schaefer, e sim, eu faço consultas online, ele tem o link para agendamento, que é direto na minha clínica, mas aí a gente agenda na agenda online, e vai ser um prazer ter quem precisar, e aos colegas que quiserem conversar comigo, ali tem meus contatos também, meu e-mail, tudo no Instagram, tá tudo ali, quem precisar, tô super à disposição. Ei, Muito obrigada. obrigada.